Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Meus amados e queridos irmãos, paz e bênção. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê sempre sabedoria, discernimento, para que possamos com sabedoria discernir entre o que Deus quer e o que, às vezes, a vontade que nasce no nosso coração. E ao mesmo tempo discernimento, para saber, neste momento da vida, o que Deus quer de nós. Vamos ouvir o Evangelho, que está em João 2, de 13 a 22, nesta festa da dedicação da Basílica do Latrão, Basílica Lateranense, dedicada ao Cristo Salvador, que é a Catedral da Igreja de Roma, e que foi construída lá no século IV, no ano 314, 335. E ela é importante porque é considerada a mãe de todas as igrejas. Ouçamos o Evangelho. João 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruíste templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como eu já disse há pouco, a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, conhecida entre nós por Basílica do Santíssimo Salvador, ou de São João de Latrão. Essa igreja, ela foi fundada pelo Papa Melquíades, lá no ano, dizia no século IV, 311, 314, sobre a colina de Latrão, que ainda tem existe até hoje. O bispo de Roma, no caso o Papa, que é o sucessor de Pedro, tem a sua sede na Basílica de Latrão. Essa igreja é justamente chamada Mãe e Cabeça de todas as igrejas. O aniversário da sua dedicação é celebrado como festa litúrgica desde o século XII. Hoje, a Igreja Mãe chama-nos para Roma, a fim de, ao menos em espírito, celebrarmos com ela o aniversário da dedicação da Sé Catedral do Papa, que não é, como muitos julgam, a Basílica de São Pedro Vaticano, a sede papal. A sede do Papa é essa catedral, a Catedral da Basílica do Latrão, que esta é onde ali está como o bispo, porque o Papa é o bispo de Roma, e como o bispo de Roma, lá é a sua catedral. Não é a Basílica de São Pedro, mas é exatamente a Basílica de São João de Latrão. E ao celebrar a festa da dedicação desta Igreja Mãe, que é lá do século do ano 311, que ela começou a ser construída, a igreja nos revela o significado do edifício, da igreja edifício, porque a igreja é um sinal visível do único e verdadeiro templo, que é o corpo pessoal de Cristo. E o seu corpo místico, que é a igreja, que celebra num determinado lugar o culto em espírito e verdade. A igreja, templo, ali,
físico, o lugar físico, é só um símbolo. Ali sim é um símbolo. A comunidade é um símbolo da onde nós nos unimos, entramos nela e somos unidos a Cristo. É a nossa união visível com a igreja local, com aquela igreja, com aquele local ali que é sagrado. Nós nos unimos misticamente com Cristo Jesus, né? E ali é o lugar para nós onde celebra o culto. Por isso é importante a participação na igreja. A igreja está dentro de mim e de você, mas eu não sou igreja sozinho. Eu preciso estar em comunhão uns com os outros. Talvez isso as pessoas não entendam. Onde 2 ou 3 se reuniram ou mais, eu estou no meio deles. Então é preciso eu estar unido aos irmãos. Eu preciso parar. E aí tem um local apropriado para que eu possa me dirigir a Deus, adorar a Deus em espírito e verdade. A igreja é um instrumento de salvação. Quem nos recorda isso foi o Concílio Vaticano II. Deus se serve de elementos materiais para nos comunicar a salvação. E é comum nos nossos dias, uma grande rebeldia, resistência contra a igreja. Certo é que também sempre se vê na mídia escândalos envolvendo pessoas que deveriam dar o testemunho de fé. Infelizmente temos muitos padres, leigos ou bispos que às vezes dão escândalos na igreja. E por serem cristãos e homens da igreja, infelizmente, essas situações existirão, mas é preciso serem corrigidas para que, como diz Jesus, é inevitável que haja escândalo, mas ai daqueles pelas quais geram escândalo. Mas a igreja é mais do que esses escândalos. E a igreja não pode enfraquecer seu testemunho, pois ela é de Cristo, e Cristo está comunicando constantemente sua graça salvadora ao mundo descrente, por meio da igreja, da oração da igreja, dos irmãos que se reúnem, dos sacramentos. Ali está Deus atuando. E o Evangelho de hoje apresenta Jesus que sobe a Jerusalém, e ele entra no templo e expulsa os vendedores, cambistas que estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. E Jesus, para oferecerem, ao expulsar, melhor dizendo, esses vendedores, assim como os animais, e ovelhas e bois, e esses eram comprados para oferecerem a Deus, então esse gesto de Jesus provoca a ira, especialmente nos que haveriam de perder dinheiro por causa de tal atitude do mestre. Mas hoje, como ontem, não é? A sede melhor, desmedida pelo dinheiro, leva a pessoa a desviar o verdadeiro sentido do culto, da igreja, da religião. Acaba levando pessoas até a se afastarem da igreja, da religião, desacreditarem, porque alguns líderes religiosos que devem abster-se do apego ao dinheiro são tão apegados nele. Hoje, na igreja, há aquelas pessoas que, em vez de servir, de pensar nos outros, se servem da igreja. São, às vezes, carreiristas, outro apegado ao dinheiro, outros pregam em vista do dinheiro, libertam em vista do dinheiro, fazem shows, usam de Deus, do nome de Deus, a serviço do dinheiro. Jesus, ao ver tais atitudes, expulsa os vendilhões do templo. E nós vamos vendo quantas pessoas explorando o nome de Deus em seu benefício próprio, ou utilizando da boa fé do povo para arrancar, usufruir dos bens que o povo dá a serviço de si próprio. E Jesus se autodenomina como sendo o novo templo. Ele é agora o lugar onde Deus reside, onde se encontra com os homens e onde se manifesta ao mundo. Nele todos temos acesso ao Pai.
A casa de Deus, irmãos, não é o lugar de comércio, de barganha, de troca. A casa de Deus é o lugar do encontro com o Deus vivo, que veio ao nosso encontro para gerar comunhão, ligar de novo o ser humano à sua fonte original, o Pai. E é só por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. No crucificado, ressuscitado, que vive no meio de nós, encontramos o verdadeiro Deus. Infelizmente, a fé, a religião se tornou fonte de lucro para tantas pessoas. E sem escrúpulos nenhum, usam da religião como fonte de enriquecimento. Quantas pessoas, falando, pregando em nome de Deus, porém seus interesses não é a glória de Deus, mas sim o dinheiro fácil, explorando a boa-fé do povo simples. Deus não é propriedade e privilégio de ninguém. Tampouco é manipulável. Jesus aproxima as pessoas de Deus e Deus das pessoas. Com sua morte, nosso Senhor destrói os templos que prendiam Deus e o liberta para que todos possam alcançá-lo, sem ter que pagar por isto. E qual é o verdadeiro culto que Deus espera, irmãos? O culto que Deus aprecia são gestos concretos de doação, de entrega, de serviço simples e humildes aos irmãos. Que Deus nos ajude. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.